Paulo: Paulo, você não vai contar lá embaixo essa revelação. E chegando embaixo, Deus conhece Paulo. De repente poderia ele, num momento, de repente, não sei o que aconteceu, Deus não permite que Paulo passe por uma dificuldade. E agora Paulo entra numa prova particular, e diz a palavra que Paulo, então, algo que atormentava a vida de Paulo, mesmo com a unção de Paulo, com as revelações de Paulo, com as revelações, com o dom espiritual, com a ousadia de Paulo, então Deus permite que Paulo tenha algo na vida dele que começa 3 vezes ao dia, trazia para ele uma perturbação tremenda. Paulo então agora é afligido por algo. A Bíblia diz: um mensageiro de Satanás, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava 3 vezes ao dia, chamado espinho na carne. Eu creio aqui, segundo o estudo, segundo a palavra de Deus que fala na Bíblia pentecostal, que diz: a palavra espinho na carne comunica uma ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física, mas não a libertação para pecar. Nós não sabemos em si o que significa esse espinho na carne de Paulo. A Bíblia não fala em si, mas aqui os estudiosos acreditam que isso deveria ser a ideia de dor, aflição, sofrimento, humilhação ou enfermidade. Uma enfermidade física, mas não a relação com pecar. A organização não é a relação para pecar. Nós sabemos em si qual que era essa espinha na carne de Paulo, mas diz-se que um mensageiro de Satanás o esbofeteava 3 vezes ao dia. Então durante todos os dias, de manhã, de tarde, talvez de noite, ou meio-dia, no certo horário, Paulo tinha algo que atormentava Paulo. Tinha algo que afligia a vida de Paulo. Tinha algo que perturbava a vida de Paulo. Tinha algo que, além, então, que ele falou: Senhor, eu preciso de uma vitória nessa minha área. Eu preciso que o Senhor me dê graça, não, me dê força, eu preciso. Tira de mim essa provação. Então Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Chega. Eu não vou tirar isso, não. Eu vou te dar a minha graça. Irmãos, então, voltando aos estudos aqui, a continuidade da palavra, você vai ver que tem algo tranquilo. Aqui depois você vai entender por que Deus deu a maioria para Paulo. No capítulo 12, versículo 8, diz assim: 3 vezes eu orei ao Senhor. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com não, porque algo é muito melhor, Ele vai conceder, Ele vai te conceder. Quando você, irmãos, às vezes você está orando ao Senhor, você está sincero com Deus, você não está em pecado, você está vivendo uma vida consagrada, você está jejuando, você está orando, está vivendo uma vida sábia e em pé diante do Senhor. E daqui a pouco Deus fala para você. Quando Ele fala não, sabe uma coisa, vem algo muito melhor. Olha o que Ele não fala. Se está dizendo não, fala. Tem uma coisa muito melhor. Tem uma coisa muito melhor. Irmãos, interessante que a minha graça te basta. A graça é a presença, é o favor, é o poder de Deus na nossa vida. É uma força, um poder celestial otorgado àqueles que invocam a Deus. Esta graça descerá sobre o crente que suportar suas fraquezas e dificuldades por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Deus falou assim: eu não vou tirar de você essa aprovação, não. Mas o que é graça? Primeiro, todo mundo vai ver aqui, é a presença de Deus. Graça é a presença de Deus. Eu vou estar contigo. Muitas pessoas falam: por que Deus não tirou Sadraque, Mesaque
Porque quando, irmãos, Deus permite, não livra você da fornalha, é porque Ele quer passar com você dentro da fornalha. Porque dentro da fornalha, eu posso assim naquele lugar, se fosse dizer, espiritualizando, trazendo por dia de hoje, de repente aqueles homens, aí não sentiram calor nenhum, aí sentiram aonde está a presença de Deus, não tem fogo que queima, aonde está a presença de Deus, não tem tristeza, aonde está a presença de Deus, não tem angústia, aonde está a presença de Deus, não tem amargura, apesar daquela dificuldade que o povo está enfrentando, Deus falou, não, eu estou com você, então eu vou te dar mais, eu vou ficar mais próximo com você, eu vou estar mais colado com você, a minha presença é na sua vida, então eu vou te dar mais a minha presença. Aleluia. Depois, é um favor de Deus, graça, é um favor, favor sem merecimento, é um favor sem merecimento, você não merece, eu não mereço, mas Deus então nos deu o favor. Interessante, irmãos, porque nós estamos aqui numa campanha de pregação, nós estamos aqui numa campanha de pregação, muitas pessoas estão aqui, e talvez muitas pessoas entrarem nesse lugar hoje triste, abatido. Talvez no domingo, quando o pastor esteve aqui, teve uma revelação de Deus. A revelação de Deus aí que você iria. Essa semana Deus te teve que dar um sinal tão abençoado. Você está esperando de repente um período novo. E de repente, quando você chegou a sexta-feira, você ficou demitido. Você estava pensando que você ia trocar seu carro, não chegou de manhã, o carro foi roubado. Você pensou que de repente você pode chegar em casa e chamar você de meu docinho rouco. Ela pegou os passos, jogou pela janela, mandou você embora. Quem sabe essa semana aí você chegou aqui abatido, chegou para baixo. Quem sabe nessa noite você passou a noite choramingando, porque você não recebeu de repente o seu sonho pessoal. De repente Deus está permitindo que o mensageiro de Satanás te aflige. E você está aqui de repente preocupado com isso. Mas Deus nessa noite quer te dar uma vitória nova. Você precisa hoje, e Deus está falando comigo, no seu coração, e eu também, irmãos. O que você precisa hoje, irmãos, é a graça de Deus. Você precisa de graça. É isso que nós precisamos, de graça. Pastor, porque muitos irmãos não estão nesse culto de hoje, estão em casa. Preferiram hoje ver aquela novela que tem uma favela, que tem uns favores, agora tem um crente das 8 horas lá que prega a revelação. Não precisa vir no mundo de vida, fica em casa vendo novela. É porque está faltando graça na sua vida. Meu irmão, a obra de Deus não parou. Deus não terminou a obra na sua vida de jeito nenhum. Você não vai ficar parte desse jeito na casa do Senhor. Você não vai pegar essa unção